possível. Então, no primeiro lugar, vamos falar em determinar o consumidor ideal, o buyer persona. Nós temos que conhecer quem queremos atingir. Tudo que a sua empresa fizer e criar tem que ser direcionado ao seu buyer persona, né? O buyer persona, o consumidor ideal, é aquele cara que você está querendo atingir. Mas não adianta a gente tentar atingir 100 milhões de usuários da internet no Brasil sem foco, sem contexto. É muito melhor que nós tentemos alcançar aqueles leads, aqueles caras que têm a maior possibilidade de se transformarem em evangelizadores da nossa marca. Então, vamos ter foco em como distribuímos a nossa mensagem, com quem nos comunicamos. Vamos determinar quem são os nossos consumidores ideais. O consumidor ideal, o buyer persona, nada mais é do que um personagem semificcional. Você determina ele, você se reúne com a sua equipe para poder traçar perfis psicológicos de alguns tipos de consumidores que você quer atingir, e você, baseado em coleta de dados e pesquisas e especulações sobre o padrão de comportamento, de demografia, motivação e objetivos. Então, você tem um processo para a construção do personagem, ok? E aí, através da definição dos tipos de buyer persona que a sua empresa pretende atingir, você vai gerar conteúdos diferentes que atinjam esses buyer personas. E também através do momento em que eles se encontram no ciclo, no funil. Então eu tenho conteúdo para atrair visitantes, eu tenho conteúdo para converter em lead, eu tenho conteúdo para fechar vendas, tá? Então, quem vai me ajudar a criar o conteúdo correto? São meus consumidores ideais, meus buyers personas, tá? O conteúdo correto é mais apropriado para atrair seus visitantes ideais, convertê-los em leads e fazer o fechamento em consumidores pagantes, tá? Então, como é que é essa coisa de buyer persona, de consumidor ideal? Como é que eu defino isso, né? Vou falar um pouquinho aqui de algumas estratégias, de algumas técnicas para facilitar a vida sua e da sua equipe quando vocês estiverem construindo esse perfil psicológico e físico do seu consumidor ideal. Realizar pesquisas, identificar tendências e desenvolver o perfil do seu consumidor. Então, em primeiro lugar, realizando pesquisas, né? Ela é baseada em muita pesquisa e não em achismos. Nós devemos saber que existem uma série de informações que devemos buscar na internet para que possamos definir o nosso consumidor ideal, tá? A gente tem que agir como um entrevistador, saber fazer as perguntas corretas, saber o que importa, o que é relevante para as nossas aspirações em determinar esses perfis desses nossos consumidores ideais, ok? Então, as perguntas que devemos fazer para determinar nossos consumidores ideais. Aqui, alguns exemplos de questões a serem perguntadas, a serem levantadas em seu processo de pesquisa. Vamos lá. Detalhes do consumidor ideal. Cargo, função. E aqui nós temos as perguntas. Qual o seu emprego? Qual o seu cargo? Qual a função? Empresa. Em que mercado que a empresa atua? Qual a relevância do seu cargo para com aquele mercado que a sua empresa atua? Quais as metas que esse consumidor ideal tem? Está trabalhando como para atingir essas metas? Quais os desafios?
os principais desafios que esse consumidor ideal tem, quais os pontos escuros, ou seja, onde ele obtém informações atualizadas sobre o mercado onde ele atua, o que ele lê, estuda o quê, aonde que ele navega, né? Informações pessoais são importantes, quantos anos tem, é casado, tem filhos, tracem esse perfil, né? As preferências de consumo desse consumidor ideal, ele usa a internet para avaliar produtos e serviços? Ele faz pesquisas? De que forma que isso acontece? Isso é importante para determinar. Mas tenham em mente sempre a pergunta: por quê? Por que ele faz isso? Por que ele quer isso? Por que ele se comporta dessa ou daquela maneira? Ok? E aí a gente vai pensando. Temos a nossa equipe, estamos desenvolvendo o perfil dos nossos consumidores ideais. Quem devemos entrevistar? Seus clientes atuais são uma forma fundamental de você conhecer melhor o seu consumidor ideal do que falando com seus atuais clientes. Seus ex-clientes, entre em contato com eles, entenda por que pararam de comprar, por que se abandonaram a empresa, o que eles gostavam de bom, o que tinha de bom na sua empresa, o que eles não gostavam da sua empresa. Prospects e até mesmo seus funcionários. Claro, os funcionários fazem parte do processo, estão dentro da empresa. Então, em cima disso que iremos trabalhar as nossas entrevistas. Ok, pessoal?